assunto polêmico ganhou destaque em programas das duas principais redes de televisão do país. Professores aprovados em concurso público para preenchimento de vagas na rede pública de São Paulo disseram ter sido reprovados pela perícia médica sob a alegação de serem obesos. Muitos foram barrados no exame médico, declarados inaptos para o cargo, mesmo com seus exames médicos apontando normalidade. O governo do estado negou discriminação por parte da junta médica. O dicionário Wise define obesidade como excesso de peso, caracterizado por uma participação da massa de tecido adiposo superior a 20% do peso total do indivíduo. A Secretaria de Gestão Pública, responsável pela perícia médica, informou através de e-mail que a obesidade não é critério para vetar candidatos, mas nos casos em que ela seja mórbida, a avaliação será mais criteriosa. Em sua avaliação, a perícia médica usou o cálculo de IMC, Índice de Massa Corpórea, padrão internacional adotado pela Organização Mundial da Saúde para avaliar o grau de obesidade. O IMC leva em consideração o peso e a altura da pessoa. Dividindo o peso em quilos pela altura ao quadrado, em metros, obtém-se um número. Na tabela IMC, dá para saber se a pessoa está abaixo, no peso ideal ou acima do peso. Obesidade mórbida é o termo aplicado às pessoas que estão mais de 40 quilos acima do seu peso ideal. Nesses casos, é alto o risco de complicações de saúde como doenças cardiovasculares, artrites, bronquite asmática e diabetes. Mas será que a pessoa obesa deve ser considerada inapta para o trabalho? A obesidade nunca fez bem, mas ela não impede que as pessoas exerçam suas profissões. O professor, por exemplo, numa sala de aula, eu já tive professoras obesas e nunca tiveram problemas, eram sadias. Eu acho que essa atitude é uma atitude errada. Não está associada à postura ou físico da pessoa com o conteúdo que ela vai ministrar em sala de aula. Acho que se os professores passaram nos concursos, fizeram toda a etapa, ele tem que exercer a função deles independente do peso, independente de qualquer situação. Eu faço faculdade de educação física, vou me tornar professora, mas se eu estiver acima do peso, eu vou brigar se eu não for impedida de... Você é formado, passou no concurso, você tem todo o direito de exercer a profissão. Isso é preconceito, não acho certo. Em seu blog, a professora Maria Isabel expressa a indignação da APOESP com essa decisão do governo do estado, que denota preconceito e desrespeita direitos fundamentais da pessoa humana, bem como direitos adquiridos por aqueles que participaram do concurso e nele foram aprovados. Estudo mostra que no mundo são mais de 500 milhões de pessoas obesas. Segundo o IBGE, obesidade já é epidemia no Brasil. E se mantido o ritmo de crescimento da doença, em 10 anos o país terá se igualado aos Estados Unidos. Quer dizer, não estão americanizados só no idioma, estamos também na boca, né? Pesquisa mostra que quase 60% dos paulistanos estão acima do peso. A Organização Mundial da Saúde considera a obesidade como uma doença epidêmica global do século XXI. Eu já tenho uma certa idade e eu vejo que a alimentação hoje em dia é muito diferente do que eu tinha na infância, por exemplo. Era muito mais adequada, tinha muito mais ingredientes saudáveis do que hoje, que é tudo pronto, muito rápido, a gente não tem muito tempo. É uma alimentação não adequada, é uma alimentação não saudável e por esse motivo acho que essas pessoas acabam se tornando obesas, acima do peso e até anêmicas. Existem 2 tipos de obesidade, a visceral, que se caracteriza pelo acúmulo de gordura abdominal, e a subcutânea, que acumula gordura nos quadris e coxa. Ambos os tipos são perigosos, mas a que mais assusta é a gordura visceral, que adere aos órgãos. Já a subcutânea acumula gordura entre a pele e o músculo, fazendo com que o risco cardíaco seja baixo. Estudo da Escola de Enfermagem de Yale, nos Estados Unidos, demonstra que o peso ideal para a mulher depende de um critério cultural. As afro-americanas que participaram do estudo definiram obesidade como algo positivo,
relacionando o excesso de peso com desejo sexual, força, autoestima e aceitação social. Elas não veem a obesidade como fator preocupante para a saúde. A falta de tempo é uma das desculpas para justificar o sedentarismo. Hábitos e alimentação inadequados contribuem para que a obesidade seja considerada uma epidemia mundial, independente de condições econômicas e sociais. A obesidade infantil também é motivo de preocupação. Eu tenho um irmãozinho pequeno em casa e ele pesa muito, além do que deveria pesar. Ele come muita besteira e o dia inteiro come salgadinhos e etc. Então a alimentação desde cedo está deixando a desejar. No Brasil, os casos de obesidade infantil aumentaram 5 vezes nos últimos 20 anos e já atingem hoje 10% das crianças. Alguns nutricionistas defendem que a obesidade infantil está relacionada com o desmame precoce e a utilização de farinhas para engrossar o leite das mamadeiras. Quando o assunto é o consumo exagerado de salgadinhos em pacote, com elevados teores de sal, colesterol e calorias, aí todos concordam. Esse hábito leva à obesidade. As consequências são trágicas para a saúde das crianças. Diabetes, problemas cardiovasculares, níveis elevados de colesterol e de triglicérides. Eu vi ultimamente mães e pais não têm um cuidado hoje com a criança. Muitos trabalham, não tem tempo de ficar em casa e com isso as crianças desde pequena aprendem que a alimentação mais fácil é o que promove o bem-estar para ela. Dificilmente você vê hoje pais 8 horas da noite sentados com seus filhos jantando uma comida saudável, é sempre um lanche rápido devido à correria do dia a dia. Por tudo o que vimos, a certeza é uma só: obesidade é caso de saúde pública. O caminho, então, é criar programas que ajudem a diminuir os hábitos sedentários, incentivem a escolha de alimentos saudáveis, que fazem bem à saúde, e orientem nos casos de herança genética. Se ao invés disso, se pune as pessoas, considerando-as inaptas para o trabalho, então alguma coisa está errada. Errada é a política que aprova uma lei para o servidor público, limitando a 6 ausências ao ano para consultas médicas. Errada é a visão que dá de ombros para as péssimas condições de trabalho a que são submetidos os professores, o que sem dúvida causa seu adoecimento. Lutar pela redução da jornada de trabalho sem redução salarial é lutar pela valorização da profissão de professor, pela qualidade do ensino. Investir no professor é a garantia da qualidade do ensino. Precisa oferecer aos profissionais da educação melhores condições de trabalho, o que vai refletir diretamente na saúde do professor, garantir a imediata aplicação do piso salarial profissional nacional e a revogação da Lei 1041 de 2008. O caso relatado pela imprensa das 3 professoras impedidas de trabalhar por estarem acima do peso não é novidade em São Paulo. Em 2005, uma professora passou no concurso, seus exames médicos foram normais, mas ela teria sido reprovada pela perícia médica por obesidade mórbida. A professora entrou na justiça, ficou 2 anos desempregada e, em 2010, conseguiu autorização judicial para exercer a profissão. Agora saiu a sentença considerando-a apta a dar aulas. Em 2007, um professor foi impedido de dar aulas por causa da obesidade. Ele recorreu à justiça e, após 2 anos, obteve liminar que possibilitou seu retorno às salas de aula. Nos 2 casos, as liminares foram encaminhadas pela APEUESP. Nós nos ressentimos pela falta de professores. Ainda eles querem usarem, tutelarem a forma de agir, proibindo essas professoras. Eu sou contra, totalmente contra. O Departamento Jurídico da APEUESP coloca à disposição dos professores e professoras associados toda a sua estrutura, a fim de auxiliar aqueles que se sentirem discriminados por ações iguais às relatadas. Esse programa estará disponível no endereço eletrônico da APEUESP. Voltamos na próxima semana. Até lá!